Olá! Se a ideia é tirar o máximo proveito do treino de glúteos, a busca acabou. Hoje, a gente vai deixar o achismo de lado e mergulhar de cabeça na ciência para entender o que, de fato, funciona. Beleza, olha só o nosso roteiro. A gente vai começar pelo porquê, ou seja, a importância de ter glúteos fortes que vai muito além da estética. Depois, a gente passa para o quê, conhecendo a anatomia da região. E para fechar, o como, a ciência por trás do crescimento, os melhores exercícios e, claro, como evitar os erros mais comuns. Então vamos lá. Primeiro ponto. Por que glúteos fortes são tão importantes? E já adianto, a resposta vai muito além do espelho. Essa pergunta é clássica, né? É muito fácil pensar que treinar glúteos é só uma questão de estética. Mas olha, a verdade é que a gente está falando de um dos grupos musculares mais importantes para a saúde e para a funcionalidade do corpo todo. Pensa nos glúteos como a âncora do nosso corpo. Glúteos fortes estabilizam a pelve, e isso dá um suporte direto para a nossa coluna lombar. Sabe aquela dor chata nas costas? Pois é, muitas vezes a solução começa aí. E não para por aí não. Um quadril estável significa joelhos mais protegidos, uma postura melhor no dia a dia e, para quem curte esporte, muito mais potência na hora de correr ou saltar. Ok, agora que o porquê está claro, vamos entender o que a gente está treinando. É hora de anatomia, porque para treinar direito, a gente precisa saber com quem está lidando. E um spoiler, não é um músculo só, são 3. Começando pelo chefão, o glúteo máximo. Ele é o maior, o mais forte, o que dá a maior parte do volume e do formato que a gente vê. Pensa nele como o motor principal. Qualquer movimento potente, tipo levantar de uma cadeira, subir escada ou um bom e velho agachamento, é ele que está lá, trabalhando firme na extensão do quadril. Agora vamos para o glúteo médio. Ele fica ali na parte de cima e na lateral. Sabe aquele contorno arredondado na parte superior? É ele o responsável. Mas a função dele é muito mais do que estética. Ele que permite a gente abrir a perna para o lado, o que a gente chama de abdução, e o mais importante, ele é o grande estabilizador da pelve. Sem ele, a gente desequilibraria a cada passo. E por último, mas não menos importante, escondidinho lá no fundo, está o glúteo mínimo. Ele é o menor e mais profundo dos 3, um verdadeiro herói anônimo. Ele trabalha lado a lado com o glúteo médio, garantindo que o quadril fique firme e estável em basicamente tudo que a gente faz. É segurança pura. Muito bem. Já conhecemos a anatomia, então chegou a hora da pergunta de $1 milhão. Como a gente faz esses músculos crescerem? A resposta, meus amigos, está na ciência por trás da hipertrofia. Hipertrofia parece um nome complicado, né? Mas a ideia é super simples. É o nome que a ciência dá para o crescimento do músculo. Imagina assim, durante o treino a gente causa pequenas fissuras nas fibras musculares. Aí no descanso, o corpo vai lá e não só conserta essas fissuras, como também adiciona mais material, deixando a fibra mais forte e maior para aguentar o tranco da próxima vez. E como a gente provoca essa hipertrofia? A ciência mostra que existem 3 gatilhos principais. O primeiro é a tensão mecânica. Pensa em levantar um peso que realmente desafia o músculo. O segundo é o estresse metabólico. Sabe aquela sensação de queimação, o famoso pump? É isso. É o acúmulo de substâncias dentro do músculo que sinaliza para ele crescer. E por último, o dano muscular, que são aquelas microlesões que a gente já falou. Um treino realmente eficaz, inteligente, sabe como combinar esses 3 elementos. Certo, teoria entendida. Agora, como é que a gente traduz tudo isso para a prática, lá na academia? Bora montar o nosso cardápio de exercícios, escolhendo a dedo os melhores pratos com base na ciência. E olha, escolher o exercício certo faz uma diferença brutal. Dá uma olhada nesse achado super interessante de um estudo científico brasileiro. Os pesquisadores usaram eletrodos para medir a ativação muscular. E o que eles descobriram? Que o afundo, aquele exercício de uma perna na frente da outra, ativa o glúteo máximo muito, mas muito mais do que o agachamento tradicional. Isso quer dizer que agachar é ruim? Claro que não, mas mostra que cada exercício é uma ferramenta e a gente precisa saber qual usar. E é aqui que a mágica acontece. A gente pode, de forma inteligente, escolher exercícios para focar em cada gatilho. Quer tensão mecânica? Pensa em cargas pesadas, tipo na elevação pélvica ou no agachamento com barra. Quer focar no estresse metabólico? Naquela queimação? Vai para séries com mais repetições, como na extensão de quadril ou na ponte com elástico. E para gerar dano muscular, nada melhor do que exercícios que esticam o músculo com peso, como o agachamento búlgaro ou o afundo. E lembre-se, um treino completo precisa de variedade. Não dá para focar só no glúteo máximo. Para ele, beleza,
Movimentos de potência, como agachamento, leg press e stiff, são ótimos. Mas e os estabilizadores, o médio e o mínimo? Aí o jogo muda. A gente precisa de exercícios como abdução de quadril, afundos, agachamento búlgaro, só assim para garantir que o desenvolvimento seja completo, equilibrado e, o mais importante, funcional. Bom, ter a lista dos melhores exercícios é ótimo, mas isso é só metade do caminho. Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Vamos falar das armadilhas mais comuns. Se o resultado não está vindo, vale a pena dar uma olhada nessa lista. Pode ser o volume de treino. Treinar demais é tão ruim quanto treinar de menos. Pode ser a falta de descanso, que é quando o músculo de fato cresce. Pode ser a monotonia. Fazer sempre a mesma coisa faz o corpo se acostumar e parar de evoluir. E claro, a nutrição. Não adianta dar o estímulo certo se o corpo não tem matéria-prima para construir o músculo, né? E a segurança, pessoal, isso não se negocia. Olha só esse dado. Estudos mostram que em exercícios complexos como levantamento terra, a cada 1000 horas de treino com a técnica errada, acontecem de 2 a 4 lesões. O recado é muito claro. A execução perfeita do movimento vem sempre antes de pensar em aumentar o peso. Essa citação de uma pesquisa resume a ideia de forma brilhante. Primeiramente, a postura e o posicionamento adequado devem ser estabelecidos. Somente após adquirir a técnica apropriada é que a força e o condicionamento devem ser treinados. Ou seja, primeiro aprende a fazer, depois se preocupa em fazer com força. Ignorar isso é pedir para se machucar. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. O treino de hoje está atacando todos os 3 gatilhos do crescimento? Ou está só focado em levantar peso? Pensar nisso de forma estratégica, usando a tensão, o estresse e o dano a seu favor, pode ser exatamente o que falta para destravar um novo nível de resultados. Fica a reflexão. Até a próxima!